Oi, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Viviane, de Redação, e nós estamos trabalhando com Redação Enem. Hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho mais o que está por trás dessas cortinas aí da nossa proposta de dissertação e argumentação. De olho na tela rosa, que a gente vai ver agora as 3 áreas de atuação que o Enem nos convida a pensar. São 3, então, como eu já disse: interdisciplinaridade, contextualização e resolução de problemas. Interdisciplinar não é uma palavra estranha para a maioria de vocês que estão na escola. Interdisciplinar é uma malha que envolve tudo que a gente pode trazer das disciplinas para dentro de uma situação problema. No nosso caso, a redação é realmente o receptáculo, ou seja, é aquele emaranhado onde eu posso colocar tudo o que eu aprendi das disciplinas ao longo do meu espaço escolar para resolver um problema, efetivamente. Contextualização. Não há como escrever estando descontextualizado, estando fora do espaço, estando fora do tempo. Não há como a gente não perceber as coisas circundantes, as coisas mundanas e nos perceber como possíveis voz e escrita daquilo que está sendo nos pedido. Essa questão no Enem vai levar, talvez as 3 estejam efetivamente ligadas, à resolução de problemas e à intervenção social. Se eu me dou conta que aquele problema existe e eu tenho argumentos para serem arrolados, eu tenho como resolver o problema. Essa seria a ideia mais legal, ou seja, aquela ideia mais fechadinha de um texto para o Enem. Pensando de maneira um pouquinho mais simples, considere um elefante de peso desprezível. Transformar a proposta em pergunta, a sua resposta é uma tese. É uma dica rápida se nós pensarmos que nós temos que lançar a cada parágrafo pelo menos um tópico frasal, ou seja, vamos pensar que a cada parágrafo eu tenho uma frase que ela é mais merengão, ou seja, o que é isso, Vivi, merengão? Ela é mais pesada porque ela vai trazendo o texto de volta, vai retomando as ideias que eu comecei a defender lá na minha introdução. Se eu evoco isso com uma pergunta e eu tenho uma resposta, eu já tenho uma largada um pouquinho mais segura. Eu cheguei a comentar com vocês na aula passada sobre o trabalho infantil, que foi tema em 2005. Como resolver o trabalho infantil no Brasil? Gente, tentem fazer isso com as outras propostas. Elas estão aí e é possível desenvolver isso a priori, ou seja, é possível pensar isso antes de chegar à minha prova de redação. Dizia um professor sábio da Vivi: na redação eu não preciso de nenhum conteúdo, mas na verdade eu preciso de todos eles ao mesmo tempo. Porque naquele momento eu preciso selecionar as palavras, eu preciso não repetir palavras. Parece meio óbvio, mas às vezes para substituir a palavra indivíduo, a gente pensa um pouquinho mais e é necessário que substitua. Provoca um efeito de estilo. Gerúndio, cuidado com o gerúndio, mau estilo. A gente não precisa ficar no nível do estamos fazendo, estamos repetindo e agora estamos escrevendo e agora estamos executando. A gente sabe que isso causa, para criar um efeito assim, uma brincadeira no texto, um efeito gago, e a gente pode deixar isso de lado. Outra dica legal, e eu acho que essa nos serve: terminem o texto em casa, leiam o texto alto. Percebam as suas oscilações, percebam as pausas. Um texto pede para caminhar e para parar. E isso é fantástico, gente. Parece uma dica meio simples, mas nós fazíamos isso quando éramos menores. À medida que vamos crescendo, vamos perdendo algumas habilidades que a gente poderia dar continuidade. Ler o texto em voz alta é uma possibilidade de reestruturar o próprio texto. Já que falei no vou dizer aquilo que também a gente não pode esquecer. A rima é pobre, mas é uma rima. Gente, reescrever o próprio texto. Reescrever. Se um texto bom nasce super pronto, será que
todos os grandes gênios da escrita nasceram com textos super prontos, eu tenho uma certa dúvida. Eu acho que o texto bom, como eu já tinha dito na primeira aula, ele precisa apanhar um pouquinho mais. Escrever e reescrever é uma dica infalível. Vamos perceber agora aqui, no nosso próximo slide, a estrutura. Eu comentei com vocês que um texto tem começo, meio e fim. Ok, não é uma grande novidade, certo? No Enem, a gente tem que ter cuidado com as questões de raciocínio. Se no primeiro parágrafo eu uso o raciocínio, segundo raciocínio, e coloco um exemplo que está a serviço desse raciocínio, ok, a gente não precisa se desmanchar das nossas experiências, elas são válidas. O que a gente não pode esquecer é que 2 exemplos, e gerando 2 parágrafos apenas com exemplos particulares, a gente vai estar deliberadamente fugindo do processo argumentativo. E isso não é legal, porque a gente vai ser pego também por fuga dessa tipologia e a gente não vai correr esse risco, certo? Vamos lá então para uma estrutura mais compacta e talvez até mais clássica. Vamos lá olhar. Introdução, tema, ponto de vista, tese. Por que a tese vem ali? Na primeira aula, eu cheguei a comentar com vocês que mostrar uma realidade não é defender um ponto de vista. O Enem, ele nos afirma que quer realmente que esse candidato defenda um ponto de vista. E isso há uma nuance, é limítrofe, mas é evidência também. Se eu defendo um ponto de vista, tem tudo a ver o formato final, até a proposta de intervenção, que é a resolução. Diga lá, desenvolvimento, raciocínio, raciocínio, exemplo, e na conclusão, finalização, posso usar uma consequência e proposta de intervenção. As competências máximas ditas para que a gente consiga fazer tanto a prova de língua quanto a prova de redação, relembrando, se vocês não deram uma espiada no edital, vamos lembrar junto, domínio da norma padrão escrita, aquilo que a senhora retomou e falo novamente, não é o momento da gente brincar com o texto, que é um texto de um concurso. A gente tem que evidenciar as nossas palavras, muitas vezes, por aquilo que nós acreditamos. Uma das coisas que não é legal também, ou que a gente tem que usar com moderação, é o uso das aspas, o uso dos parênteses. Aquilo que eu quero dizer, eu digo. O meu corretor precisa, de forma evidente, me ler. Olha, gramaticalmente isso não é o mais correto. Pode ser um recurso de estilo agora. Me ler. Eu preciso me fazer entender. Então, diga lá o que tem que ser dito. Use a norma padrão. Compreenda a proposta de redação. Ok, Vivi, essa é bem básica. Se eu não compreendo a proposta de redação, eu caio por terra. Gente, não se sintam absolutamente ofendidos com esse segundo item aqui. No Enem nós temos mais de um tipo de texto nos pedindo a proposta. Nós temos um texto que muitas vezes vem como charge, às vezes vem uma imagem, vem uma letra de música, vem um pedaço do Código Civil ou vem uma parte da Constituição, vem a proposta e várias coisas são ditas às vezes de forma, talvez pela interpretação um pouquinho rápida. Ah, vamos direto para a proposta, vamos ler lá o que os caras nos pedem e tudo bem, a gente começa a escrever. Gente, se os textos estão ali e são suporte de leitura, vamos ler efetivamente, vamos percebê-los efetivamente, não vamos copiá-los. Eles estão ali para nos dar esse perfume do que pode ser dito através da proposta. A proposta está sendo pedida, mas os textos não têm que ser desconsiderados. É o nosso momento de contemplação, é o nosso momento desértico, vamos aproveitá-lo. Diga lá. Selecionar, relacionar, organizar e informar. Obviamente que uma dissertação breve, mesmo que ela chegasse a 30 linhas, ela é considerada breve. Nós temos pouco espaço para transcorrer tudo que está sendo pedido. Então, obviamente que eu seleciono aquilo que eu posso dizer, eu relaciono, eu organizo
e eu dou a informação. Isso o Enem já está trabalhando há mais tempo, só que muitas vezes a gente não dá uma olhadinha lá, deixa passar e parece tão absolutamente corriqueiro, mas se a gente parar para olhar com olhos assim, meio de ter visto isso pela primeira vez, nos dá também a capacidade de analisar lá o que eu posso selecionar sobre o tema que a senhora está repetindo, o trabalho infantil no Brasil. O que eu seleciono de material, o que eu relaciono, com o que eu relaciono o trabalho infantil, o que eu posso organizar e disso tudo, como que eu informo. Eu acho que é uma caminhada interessante se nós pensarmos por degraus. É didático e também organiza para a gente a estrutura do texto. Demonstrar conhecimento, obviamente, e elaborar a solução. Bom, elaborar solução é pedido, repetido, reafirmado e a gente não vai esquecer, gente. Não vamos mesmo. Então, próxima. Níveis de acertos. Níveis de acertos. Desconhecimento da norma padrão, não defende nenhum tipo de ponto de vista, é considerado nível 0. Gente, esse texto realmente apresenta problemas assim no seu DNA, coisas seríssimas que infelizmente não se teve tempo desse candidato ter ajuda para ser 0. Tangenciamento do tema, nível 1. Tangenciamento, a palavra já diz, passa tangenciando o tema era bicicleta e pneu, e o aluno e o candidato diz bicicleta e melancia. O tangenciamento é levado em consideração, mas a nota realmente fica no nível bem baixinho. Nível 2, gente, argumentos de senso comum. Essa expressão também a gente vai usar bastante ao longo das nossas aulas. Senso comum é aquilo que eu não penso sobre, né? Às vezes são frases coladas que passam até de geração em geração. Eu aceito como algo delimitado e não provoco reflexão. Posso dizer, por exemplo, uma informação de senso comum. Toda mulher, para ser mulher, precisa ser mãe. Parece impactante no primeiro momento, mas se nós pensarmos, ela é efetivamente correta, eu posso transformá-la num argumento mais reflexivo. O senso comum é a nossa tentativa desesperada, e tomara que não fosse tão desesperada, de não fazer cópias dos textos motivadores, como eu coloquei para vocês, e a gente conseguir trazer algo realmente inovador, aquilo que provoca reflexão, raciocínio, como foi dito lá nas estruturas. Nível 3, adequado, porém previsível, que daria mais ou menos uns 600. Vamos pensar assim em notas, né? Fica mais fácil da gente visualizar. 200, 400, 600. Adequado, porém previsível. É aquela fórmula, começo, meio e fim, defendo um ponto de vista, mas eu também não me lanço. Ah, Vivi, mas isso é meio complexo, então tu quer dizer que os textos mais ousados são os textos também que se arriscam. Claro, gente, o texto mais ousado é um texto que tem mais conteúdo, tem uma escolha de palavras interessante, tem um título original e nos provoca a leitura. Uau, não é isso que todo corretor quer? Alguém que escreva um super texto? Depois, nível 4, bom, fuga do senso comum. Bom, aí esse candidato está saindo do espectro 600, está indo para 800, uau, aí não tem querer queixer, ou seja, sair da fuga do senso comum já é mostrar um bom domínio vocabular, já é se colocar numa defesa realmente de ponto de vista, porém algumas coisas podem ter ficado pelo caminho. A questão sintática, a questão semântica, a unidade de sentido, outras questões mais teóricas que talvez não dê tempo para a gente ver todas ainda nessa aula, mas em seguida a gente vai dar um baita toque, o aluno consegue ficar não no nível bombástico. Então, mas ele já está em 800, gente. E isso é interessante que vocês percebam aonde vocês querem chegar com o texto de vocês. Vocês como leitores dos próprios textos. Nível 5, excelente. Eu acrescentei, não é teórico, bombástico, né? 1000. É para estourar a boca do balão. Bom, o texto é perfeito, nasceu lindo, daquele jeitinho que vocês gostariam, nós também. E aí fica também a questão de que um texto excelente, ele é um texto, sim, muito mais ousado, como eu disse, ele é um texto que se arrisca muito mais e fica a dica, né? A gente pode chegar nesse nível, sim, por que não?
é só querer. De olho na tela rosa, essa foi a nossa segunda aula, relembrando os níveis de acerto, aqueles níveis em que eu tenho que ter internamente uma meta. Eu não posso pensar que um texto de nível consenso comum vai me colocar numa situação... Ele, na verdade, me deixa numa situação de conforto. Eu preciso ficar desconfortável. O que é isso? Perceber o meu texto pelo próprio texto. Ter o afastamento. Se eu consigo ver o meu texto com olhos de lince, ou seja, eu consigo perceber quantas vezes eu repito tal palavra, quantas vezes eu me coloco, eu retomo tal ideia, eu não retomo e acho que estou retomando, gente, isso já é mais do meio caminho andado. Relembrando o que eu comentei com vocês sobre a postura leitora, não há como produzir um texto literalmente bom se eu não me coloco nessa postura de leitura permanente. E não só nessa leitura, como eu disse, que é uma leitura mais clássica, mas uma leitura de mundo dialogada e perceptiva. Sujeito histórico, posicionamento político, resolução de problemas, de olho na Constituição, a nossa Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, que diz que o Enem é qualidade, é para medir qualidade, ou seja, nós temos que dar algumas respostas porque estamos inseridos nesse contexto, nós somos brasileiros. Gente, essa aula retomou algumas questões básicas, principalmente do edital, lembrando que o Enem está chegando aí, não tem por que a gente deixar para depois aquilo que pode ser feito mesmo agora. Competência vocês têm, eu acredito, e na aula 3 a gente aprofunda mais. Tchauzinho. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.